Fala pessoal, beleza? Então, hoje estamos aqui para falar sobre uma das maiores polêmicas do futebol sul-americano, os erros de arbitragem. Os árbitros existem para fazer valer as regras do jogo, mas o que acontece quando eles mesmos estão envolvidos em corrupção? Só uma pausa rápida para avisar que no final do vídeo iremos ler um comentário dos nossos inscritos sobre um dos nossos últimos vídeos que fala da diferença do futebol brasileiro para o argentino na atualidade. Se inscreva no canal, assista o vídeo completo e dê um joinha para valorizar o nosso trabalho. Muito obrigado! Nos esportes podemos citar vários exemplos, como a máfia do apito, que aconteceu no Brasileirão de 2005, com a polêmica arbitragem de Edilson Pereira de Carvalho. Temos também a polêmica Libertadores de 89, em que o Atlético Nacional de Medellín foi campeão, time que o dono era ninguém menos que Pablo Escobar. Temos também a manipulação dos resultados da primeira divisão do campeonato italiano, para beneficiar os times da Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio, após a escalação de árbitros comprados. Temos também o ex-árbitro Tim Donaghy, que apostava nos jogos da NBA em que ele estava apitando. Cada uma dessas polêmicas renderia um vídeo inteiro. Deixem nos comentários se vocês gostariam de saber mais a respeito de cada um dos casos. Hoje nós falaremos sobre um caso de corrupção que aconteceu em 2013, quase uma década atrás. Mas primeiro, vamos para 2012. O que aconteceu em 2012? O Corinthians, na época, tinha um time implacável e foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história, depois de passar por muitos perrengues no mata-mata, como por exemplo quando a equipe eliminou o Santos de Neymar, que era o atual campeão da Libertadores, e quando enfrentou o Vasco da Gama, que teve aquele lance do Diego Souza, que nunca saberemos se foi ele quem errou ou o Cássio quem acertou. Nesse ano, o Corinthians chega à final contra o Boca Juniors e empata por 1-1 no primeiro jogo, lá na Argentina. E aqui no Pacaembu, o Corinthians ganha por 2-0, totalizando 3-1 no placar agregado. Com a primeira conquista da América, o Corinthians zarpa para o Japão para participar do Mundial de Clubes, que acontece todo final de ano com os campeões das principais competições continentais. O Corinthians chega à final e em uma partida disputadíssima vence o Chelsea com um gol de Paulo Guerreiro e assim traz o caneco para casa. Agora, indo para 2013, o Corinthians se classifica para a Libertadores, pois foi o campeão da última edição. E decorrida a fase de grupos, o Corinthians e o Boca Juniors caem no mesmo chaveamento das oitavas de final, que foi a chance de Juan Román Riquelme, um astro do futebol argentino, vingar a sua derrota na última final de Libertadores. A equipe argentina veio com um novo técnico para a edição dessa Libertadores, trocando o Julio César Falcone por Carlos Bianchi, que transformou a equipe em uma combinação fatal para qualquer adversário. No primeiro jogo das oitavas, o Boca levou a melhor e ganhou de 1-0 lá na Argentina, o que o trouxe com relativa vantagem para o jogo aqui no Pacaembu. Logo no início do jogo, o árbitro Carlos Amarilla começou a ganhar notoriedade com seus erros grosseiros. Primeiro, não marcando um pênalti claro após um toque de mão de Leandro Marin, o lateral direito do Boca, em um lance de ataque do Corinthians, e aplicando um cartão amarelo para o jogador corintiano Emerson Sheik por reclamar do lance. Aos 23 minutos da partida, Romarinho faz um gol legal que a Amarilla anula, gerando revolta na torcida corintiana. Na primeira partida, Riquelme não havia participado, agora ele estava focado em passar para a próxima fase, e após uma cobrança de falta ensaiada, ele mandou para as redes um golaço que certamente o eternizará como um dos gols mais bonitos da história da competição. O tempo avança e mesmo o Paulinho empatando o jogo com um belo cabeceio para o fundo das redes não era o suficiente, pois o time precisava da vitória para avançar para a próxima fase. E aos 14 minutos do segundo tempo, após um cruzamento, a bola sobra na área argentina e a equipe paulista faz o seu segundo gol, que foi anulado com a alegação de estar impedido, enquanto não havia impedimento algum. E após reclamação do lance, o jogador Paulinho recebe um cartão amarelo. E para terminar o terror da noite corintiana, próximo do fim do jogo, Emerson Sheik é derrubado dentro da área e o juiz não marca pênalti. Esse jogo nunca foi superado pela torcida corintiana, gerando uma revolta generalizada, inclusive em diversas torcidas do Brasil, que abraçaram a causa alvinegra. O próprio treinador do Corinthians disse que não podia dizer o que pensava a respeito, pois seria digno de processo, e que nunca havia visto um apoio tão grande por parte de uma torcida após uma eliminação, o que surpreendeu todos, principalmente os atletas. E o Tite termina a entrevista com uma frase emblemática, abre aspas, "O futebol é um reflexo do meio social que a gente vive", fecha aspas. Entretanto, em 2015, uma conversa de Julio Grondona, que era presidente da AFA, Associación del Fútbol Argentino, com a Abel Ñeco, que era representante da AFA na comissão de arbitragem da Conmebol, na qual Ñeco revela que pressionou um cara chamado Carlos Alarcón
que era o diretor da comissão de arbitragem da Conmebol, para justamente escalar esse tal árbitro Amarilla, a mando de Julio Grondona. Tudo isso foi escancarado após uma série de escutas serem reveladas pela América TV, uma emissora de TV aberta da Argentina, falando sobre o jogo da eliminação do Corinthians. Abre aspas. O maior reforço que o Boca teve no último ano foi Amarilla. Fecha aspas, diz Grondona, ex-presidente da AFA. Também há um trecho que deixa dúvidas sobre a eliminação do Santos para o Independiente nas semifinais da Libertadores de 64, quando ele era presidente do clube argentino. Inclusive, podemos fazer um vídeo sobre o assunto. Para o comentarista Arnaldo César Coelho, o juiz não pode ser o único punido. O comentarista de arbitragem pede que todos os envolvidos sejam afastados da Conmebol. A diretoria do Corinthians se mostrou revoltada com a situação. O gerente de futebol do clube, Edu Gaspar, analisou a polêmica. Abre aspas. Vou ser muito sincero, foi muito estranho aquele dia. Vocês acompanharam. Isso me causou até um constrangimento. Agora, com essas novas revelações, temos mais um motivo para ficarmos atentos. Não vamos deixar de lado uma situação tão séria quanto essa. Fecha aspas. Ressaltou o dirigente. O árbitro paraguaio garante que não favoreceu ninguém na partida e atacou os dirigentes. Abre aspas. Estou tão surpreso quanto vocês, mas estou tranquilo, porque quem não deve não teme. Eu não favoreci o Boca, disse o árbitro à rádio AM 970 do Paraguai. As palavras desses dirigentes corruptos destroem o futebol. A gente não se mete nas coisas sujas do futebol. Para mim, ninguém ofereceu nada. Todos sabem como sou. É alguém querendo sujar minha carreira, completou. Fecha aspas. A comissão de árbitros do Paraguai decidiu afastar o árbitro Carlos Amarilla após escutas mostrarem que ele foi indicado de forma irregular para apitar uma partida da Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors. Ao lado dos auxiliares Carlos Cáceres e Codinei Aquino, que também foram punidos. Esse vídeo foi uma ideia do comentário do Pedro e de mais muitos inscritos que comentaram o mesmo tema no nosso vídeo anterior. Segue o comentário do Pedro. Times argentinos ganharam muitas Libertadores na década de 60 e 70, no apito e na porrada. A AFA mandava na Conmebol, tanto que o Flamengo de 81, campeão carioca, lotava o estádio e Libertadores o estádio era vazio. Os clubes brasileiros davam muito mais importância a estadual e brasileiro do que para a Libertadores, isso é fato. Isso também acontecia porque existia uma dificuldade logística de você levar um time do Brasil para outro país. No caso, muitos dos jogos os times iam de ônibus e na questão dos estaduais era muito mais fácil você disputar as partidas. Hoje em dia já temos uma facilidade, porque se o jogo é na Bolívia é só pegar um avião e ir para Bolívia. Nos anos 2000 isso muda um pouco e agora com a nossa economia muito melhor vai ser difícil para os argentinos, com os brasileiros focados com dinheiro para ganhar a Libertadores todo ano. Muitas pessoas também comentaram esse aspecto da economia, então fique à vontade para comentar aí. Quem sabe o seu comentário seja tema de um próximo vídeo. Se você assistiu até o final, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, explode o dedo no like e deixe o seu comentário. Valeu!